E quando eu estava meditando sobre que nome dar essa mensagem hoje, veio assim uma nostalgia. Eu sou um pouco nostálgico, e eu gosto de ser nostálgico. Eu gosto de lembrar, porque a Bíblia diz para a gente lembrar. Quando Deus manda fazer memoriais, lugares que você passou, para você guardar as lembranças, para você voltar, para você não esquecer. A Bíblia tem várias referências dizendo assim: não esqueça, não esqueça, não esqueça. Lembra-te, 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 porque Deus trabalha com as nossas memórias. E o título dessa mensagem hoje é: quando o ciclo terminar, ainda haverá fé no seu coração? Eu vou ministrar sobre a morte de Abraão hoje. Eu quero que você pense nisso hoje. Não quero que você pense com tristeza não, mas você pense direitinho. Porque Abraão morreu fisicamente. O ciclo de todo mundo vai terminar. Abraão um dia começou e Abraão terminou. A diferença é que quando Abraão terminou, havia fé no seu coração. E a fé no coração de Abraão era mais madura do que quando ele começou. Eu não digo que ele tinha mais fé quando ele terminou. Talvez no início ele tinha tanta fé quanto no final. Só que a fé de Abraão era mais madura. É como a minha e a sua. A gente não deve só ir ficando velho, a gente deve ir amadurecendo. A gente deve ir conhecendo. A gente deve ir mudando de atitude nos anos que vão se passando na nossa vida. A Bíblia diz que quem tem cabelos grisalhos deve mostrar isso com sabedoria. Quando alguém olha para alguém com cabelos grisalhos, precisa ver sabedoria em nós. E principalmente quando os cabelos grisalhos já estão caindo. Essa semana eu estava assim, aí a pastora olhou para a minha cabeça e disse: amor, você está caindo os cabelos daqui do centro. Eu falei: é verdade, 56. Vai cair tudo talvez, não sei. Mas não importa. O que importa é que o que está dentro da minha cabeça, o que está dentro do meu coração não vai cair. Isso aqui vai amadurecer. Então quando o ciclo terminar, ainda haverá fé? Foi uma das perguntas de Jesus: quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? O que vai acontecer com a sua fé? O que vai acontecer no decorrer dos anos, nos processos da sua vida? O Espírito Santo, Ele quer nos levar nesse processo de amadurecimento. Eu quero orar pelo seu coração agora. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te agradecemos por você estar aqui. Nós cremos naquilo que o Senhor está falando, naquilo que o Senhor está ministrando. Traz à minha memória aquilo que me dá esperança. Traz à memória a vida de cada pessoa aqui agora, aquilo que dá esperança ao coração de cada um. Nos ajuda a refletirmos sobre o processo da nossa caminhada. Nos ajuda a repensarmos e lembrarmos por onde passamos. Cada pessoa que passou na nossa vida, cada pessoa que encontramos pelo caminho, nós queremos lembrar hoje com alegria. Com alegria. Nós queremos relembrar dos obstáculos que passamos, que vencemos, que não paramos. Muito obrigado, Espírito Santo, por ter nos sustentado nos vales e nas montanhas, por até hoje estar nos sustentando e nos consolidando. Te agradecemos, porque cada dia o Senhor rega o nosso coração com a Tua palavra, para que o nosso coração não endureça, para que não se torne uma pedra. O Senhor cada dia molha o barro no nosso coração, para que a cada dia o nosso coração se torne moldável à Tua palavra. Que essa noite corações aqui, Senhor, possam ser ensinados por Ti. Que a nossa fé hoje seja a mais amadurecida, no nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Quando o ciclo terminar, ainda haverá fé na terra. Gênesis 25, versículo 7, versículo 8, diz assim:
Gênesis 25, versículo 7, versículo 8. Você abre só nesse texto aí, depois você pode fechar sua Bíblia. Se você for anotar, anote as referências que eu vou falar. Diz assim a palavra de Deus: eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão morreu, expirou, morreu numa velhice feliz. Quem está ficando velho aí, levante sua mão, sem vergonha, diga: eu vou morrer feliz. Aleluia, irmã Taíde. Eu sempre lembro daquele dia lá, daquele dia que você estava descendo assim, ó. Eu lembro daquele dia, nunca esqueci aquela memória. Depois Abraão expirou e morreu numa velhice feliz. Irmãos, morrer feliz, quando seu corpo vai morrendo algumas coisas, endurecendo outras. Quando as juntas estão fracas, quando você vai ficando sem força. Morrer feliz, alguém só pode morrer feliz se realmente tiver um entendimento de Deus na sua vida. Idoso e repleto de bons anos. Quando a gente pensa nos anos de Abraão, como ele viveu, a Bíblia diz que ele morreu com bons anos, feliz. Por que ele morreu feliz? E foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos, normalmente Isaque e Ismael, o sepultaram na gruta de Maquipela, próximo a Manre. Sabe onde era Manre? Pertinho dos altares. Ele morreu perto dos altares que ele construiu. Aleluia. Aleluia, gente. Que bom você morrer perto dos altares que você construiu, porque tem muita gente que morre longe dos altares que construiu. É interessante que diz que eis a duração da vida de Abraão. Quando a gente começa a ler o texto, você sabe que o nome dele não era Abraão, o nome dele era Abrão. Até Gênesis capítulo 17, Deus chama Abraão de Abrão. De Gênesis 12 a Gênesis 17, isso é interessante você entender. De Gênesis 12 a Gênesis 17, Deus, 17 versículo 5 diz assim: não mais te chamarás Abrão, mas doravante teu nome serás Abraão, pois eu te faço pai de multidões. Diga: eu nasci Abrão, mas morrerei um Abraão. Seu nome tem que mudar, seu coração tem que mudar, sua mente tem que mudar, as suas atitudes têm que mudar, a sua fé tem que mudar. Você nasce um Abrão, mas você morre um Abraão. Você nasce um homem de carne e osso, mas você morre um homem espiritual. Você cresce, quando você nasce um homem carnal, mas depois você se torna um homem espiritual. Você nasce, você chega a uma certa idade, se torna um homem valente, sanguinário, muitas vezes zangado, irado, raivoso, vontade de matar gente, mas depois você vai amansando, até que você chega ao ponto, você morre mansinho. É assim. Você nasce, cresce, cheio de cobiça, mas você precisa ir envelhecendo e a sua carne vai morrendo. Suas vontades próprias vão morrendo até que Deus te transforma num Abraão, um homem de fé, pai de multidões. Porque a gente só vai conseguir gerar para Deus alguma coisa depois que a nossa carne morreu. Quando a gente pensa que está enfraquecendo, a gente está ficando forte. Por isso que diga o fraco: eu sou forte. Porque Abraão ele começou como Abrão. Quando Deus chamou ele era um Abrão, apenas um filho de Terá. Depois ele se tornou um filho de Deus. A Bíblia diz que ele se tornou amigo de Deus. Deus começou a revelar os segredos dele para Abraão. Porque quando Deus o chamou, ele era um Abrão e ele foi se permitindo ser transformado. A gente não pode morrer do jeito que a gente cresceu e nasceu, irmãos. Todo homem chega a uma idade de carnalidades, vontade própria, um rei na barriga, achando que é dono do mundo.
A gente pensa afoito, precipitado, ansioso, presunçoso, mas depois a gente vai amadurecendo, e aí a gente pode, depois que a gente amadurece, a gente consegue gerar alguma coisa para Deus. Então esse Abraão, ele foi reunido aos seus antepassados, seus filhos o sepultaram. É honroso viver, é honroso conquistar, mas é honroso morrer honrado. É honroso você morrer sabendo que no pé do seu caixão não vai chegar ninguém que vai dizer se ele morreu sem ter me perdoado. Ninguém vai chegar no pé do seu caixão e vai dizer assim: esse cara morreu aí, mas olha, ele nunca me pediu perdão por isso, por isso, por isso. Ou esse cara está morto aí, mas ele, olha, ele me deve isso, isso e isso. Ele nunca acertou isso comigo. Seus filhos não vão poder chegar no pé do seu caixão e dizer alguma coisa negativa a seu respeito que você não consertou. Abraão foi sepultado por Isaque e Ismael, e quando Isaque o sepultava, eu tenho certeza que ele tinha no seu coração a fé de Abraão. Quando você for morto, você precisa deixar sua fé no coração de alguém, principalmente dos seus filhos. Não fica triste não, mas eu vou falar muito sobre morte hoje, morte física. Sepultaram ele perto dos altares. Ele construía altares. Você lembra onde Ló morreu? Ló não tinha altares. Ló morreu em Sodoma, ou perto de Sodoma. Ló morreu numa caverna. As filhas dele, grávida dele, ou tendo netos dele. Gente, eu fico impressionado com isso. A Bíblia é uma história real de pessoas como eu e você. Todo dia nós tomamos decisões na vida. Você decide que forma você quer morrer, você vai morrer. Porque eu acredito que primeiro Deus não criou a gente para morrer, mas já que vai morrer, pelo menos a gente pode escolher morrer de forma honrosa. Você pode escolher o tipo de vida que você vai viver, você tem autoridade para fazer isso. Para que você possa morrer feliz, tendo a consciência que você cumpriu o seu propósito. Abraão morreu feliz, porque ele sabia que ao fechar os seus olhos a missão estava cumprida. Ele foi até onde Deus quis que ele fosse. Ele correu até o fim da corrida, ele completou a fé, ele completou a carreira, ele guardou a fé. Você sabia que a fé, ela não é contada do começo para o final? A fé é contada do final para o começo. Você sabia que a sua história, ela não é contada de quando você nasce para frente, mas de quando você morreu para trás? O mais importante não é como eu e você começamos, mas como nós iremos terminar. Como é que você vai terminar esse ciclo? Tem muita gente que começou mal pra caramba, rapaz. Tem muita gente que começou muito mal. Teve gente que começou de forma horrível e terminou bem. Teve muita gente que começou de forma linda e terminou um desastre. Você sabe disso. Você já tem experiência para saber disso. Você pode lembrar de muitas pessoas que começaram a vida muito bem com Deus e terminaram muito mal, porque não vigiaram no caminho, porque não perceberam que nesse caminho tinha curvas, não perceberam que nesse caminho tinha montanhas e vales. Você precisa lembrar disso, você precisa perceber. Talvez hoje você esteja numa montanha, amanhã você pode estar num vale, mas não se preocupa não, depois tem outra montanha para você. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus dos vales e das montanhas. Ele está contigo no vale, Ele está contigo na montanha, Ele está contigo quando tudo está bem, quando tudo está mal, quando tudo não está. Então,
Conte sua fé através do testemunho das pessoas. Porque na verdade o que nós estamos contando aqui, a história de Abraão, não é de quando começou, é de como terminou. Porque se Abraão tivesse terminado mal, nós não teríamos muito o que contar de Abraão. Saul começou muito bem, terminou mal, nós não temos muita coisa para contar de Saul. Você vai encontrar muita gente na Bíblia, que a Bíblia começou a contar a história deles e eles tropeçaram e caíram. Não tem muito o que falar positivamente dessas pessoas. Então a fé, ela é contada quando tudo termina. Aí alguém vai dizer: rapaz, essa pessoa foi referência na minha vida. Meu pai foi referência na minha vida. Meu tio foi referência na minha vida. Meu pastor foi referência na minha vida. Aí eles vão contar a história do seu pastor lá do final para o começo. Rapaz, quando eu conheci ele foi assim, 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 assim. Deus, ele caminhava muito perto de Abraão, e Abraão muito perto de Deus. Deus não iria mentir na palavra, Deus escreveu a verdade. E quando Deus disse que como Abraão terminou sua vida, Deus está dizendo: olha, ele viveu uma vida digna, uma vida que foi interessante, que pode ser um espelho para você. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos tornou filhos de Abraão. Filhos aqui no sentido de que ele é a origem daquilo que eu estou fazendo na sua vida. Hebreus 11 diz assim: pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Isso é fé. Mediante a fé peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Era assim que ele caminhava. Ele caminhava de uma forma que muitas vezes não faria muito sentido na mente dele. Ele olhava para um lugar que não era natural, ele olhava para um lugar onde era eterno. Eu queria falar aqui sobre 7 pontos importantes da vida de Abraão, que a gente pode seguir. Se você quiser anotar, é interessante. Primeiro, Abraão se tornou uma referência para muita gente, ou para o mundo todo. Até hoje Abraão é uma referência, e Deus fez questão de que ele fosse uma referência. Deus pegou Abraão e colocou assim no velador, em cima da parede, para você ficar olhando e ter Abraão como uma luz. Quando você se sentir perdido em alguma coisa, Abraão é referência. Abraão é um farol para a nossa vida. Abraão é um sinal de como as coisas podem terminar bem para a nossa vida. Abraão é uma referência de que quando tudo está mal, pode melhorar. Abraão é uma referência de que nós vamos errar no processo, vamos pisar na bola, mas sempre voltando para o lugar que Deus nos chamou para caminhar. Abraão é uma referência quando ele vai para o Egito, ele peca, ele erra, ele perdeu a fé, mas ele volta para o processo e continua. É uma referência. Abraão é uma referência do cara que não parou no meio do processo. Abraão é uma referência do cara que naqueles dias da lei entendia a graça de Deus, porque Abraão viveu pela graça. Por isso que fé e graça caminham juntas. Uma pessoa, quando ela perde a fé, ela deixa de caminhar na graça, e quando ela não entende a graça, ela perde a fé. Sabe por que isso é interessante a gente entender? Porque nós só conseguiremos andar pela fé na graça de Deus. Ninguém anda pela fé sem a graça. Em Gênesis 17, versículo 9, Deus disse assim: declarou também Deus a Abraão: quanto a ti obedecerás à minha aliança, tu e os teus descendentes, de geração em geração. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: Ele está dizendo: Abraão, nós temos uma aliança. Quanto a ti, você tem autoridade para decidir obedecer. Você obedece à aliança que nós fizemos. Nós temos uma aliança de que seu coração é meu.
Nós temos uma circuncisão, a sua carne foi cortada, você me entregou a sua intimidade. Abraão, nós temos uma aliança. Eu fiz uma aliança para você, que eu vou te levar no lugar que eu determinei. Você vai chegar onde eu te prometi. A sua linhagem será abençoada na terra. Agora os teus descendentes, eles obedecerão a minha aliança contigo por causa da sua fé. Escute e entenda isso. Nós obedecemos a Deus decidindo obedecer pela nossa decisão. Os nossos filhos, eles vão obedecer a Deus olhando para o nosso testemunho. Se nós formos fiéis a Deus, não tem como nossos filhos se perderem. Não tem possibilidade, porque Ele disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, amigo, eu já disse para os meus filhos: você não tem outro caminho, você não tem escolha, você vai andar na minha fé. Você pode desviar, você pode ir para onde for, Deus vai te achar em qualquer lugar. Deus acha os nossos filhos por causa da nossa fé. Eu não posso obrigá-lo a andar na minha fé, mas eu posso andar na minha fé e Deus fazer com que eles se convertam à minha fé. Aleluia. Abraão se tornou referência, e referência hoje, irmãos, é muito raro, sabia? Referência hoje é coisa rara. Não é em qualquer lugar que você encontra referências ou referência de pessoas. Então, se você achou uma referência na sua vida, agradeça a Deus, porque muita gente se perde porque não tem referência. Quando a Bíblia diz assim, que o povo de Deus perece porque falta profecia, está dizendo assim, porque falta referência. Isso ali é uma referência. O profeta sempre foi uma referência. A profecia sempre andou na vida do profeta. O profeta, não adianta ele entregar uma profecia que não está encarnada nele. O profeta é a profecia de Deus. Então, quando não há uma profecia, uma referência de alguém caminhando numa direção clara para você, você perdeu a referência, você não sabe mais para onde ir. Qual a sua referência? Ou quais as suas referências nesses dias de hoje? Em que essa geração de hoje está podendo colocar sua referência? Eu sou de uma geração, e eu agradeço a Deus por isso, que tinha muitas referências. E hoje, eu meditando sobre isso, eu convivi com os pastores do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos mais velhos. Eu convivi com eles, e eles foram referências para mim. Referência da época que pastores eram pobres. Eles são referências da época que a igreja de Deus na terra, no Brasil principalmente, era pobre. A igreja não era rica, a igreja era pobre. Hoje a igreja é rica. Os irmãos daquela época eram as irmãzinhas de cocó na cabeça, aquelas irmãzinhas pobres. Se procurasse, eu estava pensando, hoje Bolsonaro está encontrando pessoas para colocar no governo, homens e mulheres cultos, fizeram faculdade, mestrado, doutorado, pessoas que estão no top do conhecimento. Naquela época, se procurasse uma pessoa desse nível na igreja, dificilmente encontraria. Eu estou te falando porque eu conheço. Procurasse um médico na igreja, um advogado na igreja, era difícil. Porque naquela época ser cristão era sinônimo de ignorância. O mundo dizia que nós éramos frustrados, escondidos por trás de um livro de capa preta. Era isso que falavam de nós. Eu era criança, mas eu já entendia. As pessoas eram dispensadas de emprego, ou as portas de emprego se fechavam porque diziam que eram cristãos. Não, eu sou evangélico, eu sou crente. Naquela época não era evangélico, eu era crente. Eu sou crente. Não, então não tem emprego para você não. Hoje não, hoje os patrões querem empregados cristãos evangélicos. Sabe por quê? Por causa das referências que nós temos. Quem aqui tem uma avó como referência? Levante sua mão, por favor.
Quem aqui tem um avô como referência? Levante sua mão, por favor. Quem aqui teve um pai como referência? Levante sua mão, por favor. Isso é bom. Honre isso, valorize isso. As referências nos fazem acertar o caminho. Abraão se tornou essa referência para a sua geração. Agora a pergunta que não quer calar é: será se depois da nossa morte essa geração está se levantando como referência para outra geração? Será se as gerações futuras, eu não vou dizer não, será não, eu vou dizer, eu vou profetizar que a próxima geração terá vocês como referência. Então você vigia, porque você vai passar pelas provas e precisa ser aprovado para que você continue sendo referência para as pessoas. Porque alguém precisa olhar para alguém de fé, alguém que não balança no momento da dificuldade, alguém que sabe lidar com riqueza ou com pobreza, com saúde ou com doença. A sua geração depois de você, eles precisam de você como referência. Diga: eu vou me levantar. Então se levante. Nós estamos passando o canudo para vocês. Eu vou aí mais talvez uns 15 anos, 20, não sei, ou antes, ou mais, mas talvez ministrando 15 anos. O resto talvez seja sentado numa cadeira contando a história para alguém. Eu conheci um homem chamado Davi Cooper. Eu não sei quantos anos ele tinha, mas ele tinha com quase 80 anos. Eu amava sentar numa cadeira e olhar nos olhos daquele homem e ouvi-lo falar para mim. Foi referência para a minha vida. Deus chamou ele para ser um nômade. Ele tinha uma bolsa, uma mochila e 2 macacões. Era toda a roupa que ele tinha e uma sandália havaiana. Ele veio da Inglaterra para ser missionário no Brasil. Levamos ele para pousar na nossa casa e ouvi a voz de Deus através da boca daquele homem. Ele orava, foi o primeiro homem que eu vi orar na minha vida. Orar, falar com Deus de uma forma que eu nunca tinha visto. Irmãos, ele orava de olho aberto. Ele orava de olho aberto, olhando para o infinito. Mas para mim, ele estava olhando na face de Deus. Era incrível, eu ficava perto dele só para ver aquele homem orar. Davi Cooper. Muito tempo ele morou no orfanato. Muito tempo ele morou num convento de freiras. Ele ministrava nas igrejas evangélicas, mas ele ministrava também nas igrejas católicas. E quando os pastores souberam que ele estava ministrando na igreja católica, ficaram chateados com ele, não chamaram mais para a igreja evangélica, porque na cabeça dele não entrava religião, só entrava Jesus. Ele não tinha separação com a igreja. Ele não fazia acepção de pessoas. Um dia nós levamos ele para comer na nossa casa. E terminou de almoçar, ele pegou os pratos para lavar. E não é cultura nossa deixar a visita lavar os pratos. Mas não teve quem evitasse ele fazer isso. Ele disse: não, eu preciso lavar os pratos. E ele foi lavar. E eu fiquei pensando, tudo foi lição de Deus para a minha vida. Um dia ele chegou no nosso comércio. E aí eu perguntei assim: quanto é que o senhor tem no bolso? Ele disse: nada. O senhor vai viajar para onde? Eu vou viajar para lugar fulano e tal. Ele viajava pegando carona em ônibus e caminhão. Ele era um missionário. Ele entrava nos ônibus e ele pegava da mochila dele folhetos e ele dizia: me dê 5 minutos da atenção de vocês, que eu quero falar de Jesus para vocês. E ele começava a pregar em 5 minutos e ele saía distribuindo folheto para todos. E ele falou que muitas vezes foi escorraçado de ônibus e até espancado, jogado para baixo, para fora. Mas ele não se calava.
foi uma referência para a minha vida, de um homem que conhecia a intimidade de Deus, desapegado das coisas dessa vida. Aí nesse dia, ele chegou lá e eu falei: o senhor vai viajar para onde? Eu falei: o senhor tem creme dental? Tenho. O senhor tem escova dental? Tenho. Eu queria suprir ele com alguma coisa. Aí peguei R$100 e dei para ele. Irmãos, eu passei uma vergonha tão grande naquele dia que eu dei R$100 para ele e falei, ele era inglês, falava o português inglesado. Aí ele pegou os R$100 e eu falei: o senhor sabe quanto? Porque ele não conhece dinheiro. O senhor sabe quanto que é esse valor? Ele disse: não. Pois o senhor precisa saber. Na época era, não sei se tinha nota de R$100, mas era como se fosse R$100. Esse dinheiro dá para comprar muita coisa. Cuidado, porque o senhor pode, o Brasil é assim, se o senhor chegar numa mercearia e não souber contar o troco, vão lhe enrolar. E eu preocupado porque alguém poderia roubá-lo. Ó, a minha cabeça. Sabe o que ele disse para mim? Se alguém precisar mais do que eu, não tem problema, ele pode ficar. Aí, rapaz, não falei mais nada. Eu digo: meu coração apegado a dinheiro. Aí eu pensei: é por isso que ele ora desse jeito. É por isso que ele tem intimidade, porque ele não está com o coração dele apegado às coisas dessa vida. Tem homens, irmãos, que você sentar perto deles é uma honra. Infelizmente são raros. Não sei onde eles estão, mas é um desafio para nós. Ele não tinha nada. Quando ele morreu, ele tinha uns filhos na Inglaterra. Os filhos não aceitaram a vida de missionário dele. Depois eu soube que ele morreu uns 2, 3 anos depois. Abraão era uma referência para nós. Mãe, você precisa ser uma referência para suas filhas, para os seus filhos. Uma boa referência. Meu pai foi referência para mim. Minha mãe foi referência para mim. Existe um segredo sobre pessoas que são referência. Pessoas que querem ser referência para os outros, elas têm que ser pessoas que conseguem ser pessoas doadoras. Não pode ser mesquinhas. Pessoas que querem ser referência são pessoas que aprenderam a renunciar. Porque se você não renunciar, se for cobrar tudo que você tem direito, você vai afastar as pessoas de você. Vai ter que ter aqueles momentos na sua vida que você vai fazer de conta que você é bobo. Você deixa. Você não está vendo, não. Você está vendo. A pessoa até pensa que você não está vendo, mas você está vendo. Mas por causa da sua referência, você prefere perder. Quem quer ser referência vai aprender a perder. Quem não quer perder não pode ser referência. Você vai levar prejuízo. Nunca é prejuízo, porque Deus sempre restitui aquilo que alguém tirou de você, ou aquilo que você renunciou por amor a Ele. Lembra da renúncia de Abraão com Ló? Pois é. Abraão sempre aprendeu a renunciar. Segunda coisa na vida de Abraão: Abraão tinha um coração de servo. A Bíblia diz que em um determinado momento na vida de Abraão, em Gênesis 18, versículo 1 ao versículo 3, diz que Abraão estava num determinado lugar, em frente da sua tenda, meio-dia, sol quente, e ele avistou 3 homens assim. Ele não sabia quem eram aqueles homens, mas Abraão foi lá até eles e disse: encoste na minha casa. Diz assim: o Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos Carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia.
Abraão ergueu os olhos, observou 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e prostrou-se, encostando o seu rosto no chão. E então declarou a Abraão: meu Senhor, não se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo, sem te deteres em minha casa por algum tempo. E esse texto diz que Abraão foi lá, mandou pegar coalhada, mandou matar um bezerro, mandou fazer uma comida. Interessante. Abraão era servo, ele gostava de servir. Talvez quando ele saiu para lá, ele nem percebeu que era Deus, mas depois foi que ele percebeu: não, é o Senhor. Jesus tinha aparecido lá. Abraão poderia ter deixado eles passarem pelo caminho. Não, eu vou matar, nem conheço esses caras aí, vou matar aqui minha novilha. Não, vou não, o serviço todo, não sei quem é. Estou aqui nesse deserto aqui, Deus me largou aqui. Não, ele estava ligado. Deus já havia aparecido para ele outras vezes, ele já tinha uma experiência. Quando ele viu aqueles 3 homens, ele se aproximou e disse: olha, vão na minha casa, para um pouco. A Bíblia diz que Abraão se prostrou diante deles. Mandou fazer a comida para eles, os serviu. E foi depois daí que ele percebeu que eram os anjos, mas o Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento ali Deus queria conversar com ele. Foi exatamente isso. Foi quando o anjo profetizou, ou quando o Senhor profetizou, que Sara teria um filho. Eu penso que Deus estava testando o coração de Abraão, se Abraão era mesquinho ou se Abraão estava disposto a servi-lo. Então Abraão, a segunda referência de Abraão era um servo. Se você tem a fé de Abraão, sirva. Terceira coisa, Abraão era um intercessor. Nesse mesmo contexto, o anjo iria anunciar também a destruição de Sodoma. Você percebe como essas coisas caminham juntas? Quando você está conectado com Deus, Deus te levanta para ser intercessor, Ele começa a te revelar os segredos. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, mas quando Deus chegou ali para Abraão o serviu, e Jesus disse: eu vou negar de falar alguma coisa? Não posso, eu não posso esconder. Então o Senhor mesmo falou consigo e disse: ocultarei de Abraão o que planeja realizar? Eu vou ocultar de Abraão que eu vou destruir Sodoma e vou matar o seu sobrinho, os seus filhos, sua família? Não posso ocultar isso de Abraão, ele é meu amigo. Então, quando você é amigo de Deus e você se torna intercessor, Deus vai revelar os segredos dele para você. O diabo está tentando matar alguém da sua família, Deus vai te falar. O inimigo está tentando entrar em alguma coisa na sua vida, Deus vai te revelar. Ele não vai deixar você fora do contexto dele, porque ele te escolhe como intercessor. Quarta coisa, Abraão entrou num momento da sua vida, no ciclo todo, ele entrou no meio de um ciclo, o ciclo da entrega. Você sabia que tem o ciclo que você recebe e o ciclo que você entrega? A Bíblia diz que existe um tempo de você plantar, existe um tempo de você colher. Quando você planta, você entrega. Quando você recebe, você colhe. O reino de Deus também é assim. Abraão, ele teve um tempo só de receber de Deus. E agora ele recebeu o filho. Mas Deus chama Abraão agora e disse: Abraão, quero que você me entregue o que eu te entreguei. Foi quando Deus pôs Abraão à prova e disse: pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito filho. Ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida na terra.
interessante como entender isso faz toda a diferença. Porque Deus, Ele pode estar te dando coisas hoje. Ele pode estar te dando um casamento hoje. Ele pode estar te dando filhos hoje. Depois Ele vai te pedir. Ele sempre testa o nosso coração. Ele pode estar te dando uma empresa hoje e prosperidade. Depois Ele vai te pedir algumas coisas daquilo que Ele te deu. A nossa questão é: no ciclo de receber é bom, no ciclo de entregar você precisa de fé. Você precisa ter o coração desapegado daquilo que Deus te entregou, porque na verdade nada temos e nada somos. Quinto, você pode passar em algum momento da sua vida, num ciclo da sua vida, que a sua fé pode ser contrária a qualquer razão humana. Romanos 4,18 diz assim: Abraão crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. A Bíblia diz que Abraão esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis ou favoráveis. Não fazia sentido. Sabe aquilo que às vezes não faz sentido para você? Você está fazendo tudo certo e não faz sentido a coisa não encaixar. E quando a gente é inexperiente, a gente quer fazer a coisa na força do nosso braço, a gente quer fazer a coisa acontecer. Eu passei por essa fase da minha vida. Eu passei por uma fase que eu achava que alguém não sabia fazer, eu sabia fazer bem feito. Eu passei por uma fase que tudo dava certo, depois eu fazia tudo certo e a coisa não estava dando certo. Sabe aqueles momentos que parece que você está fazendo tudo certinho? Você procura um erro, você não acha. Onde é que eu errei? Não sei. Existe esse ciclo. Então Deus está te advertindo e se prepare, porque às vezes não vai fazer sentido. Então não caia naquela conversa que se você estiver fazendo tudo certo, agradando a Deus, vai dar tudo certo. Não. Vai ter momentos que você vai fazer tudo certo e a coisa não vai dar certo, porque Deus vai provar o nosso coração e a nossa fé. Abraão, ele passou um momento da sua vida que ele esperou contra todos os prognósticos. Ele não via por que as coisas não aconteceram e não estavam acontecendo. O que a gente faz, pastor? O que a gente faz quando a gente está vivendo esse momento? Eu vou te dizer o que eu faço. Eu procuro onde eu errei, procuro onde eu pequei. Se eu não encontrar, não vou ficar me culpando. Deus, o Senhor sabe de tudo. Senhor, Tu tem o controle de todas as coisas. Não é por força, não é pela violência, não é pela minha capacidade. Ou o Senhor faz ou ninguém faz. Eu não vou fazer. Então o que a gente faz? Espera. Esperar é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Esperar o seu filho se converter, esperar sua filha se converter, esperar sua esposa entender o que você gostaria, esperar seu marido se converter. Esperar é uma coisa difícil demais. Não faz parte da natureza do homem caído. Esperar. Mas Deus disse: olha, assim será a sua descendência. E Ele disse: então eu vou esperar. Eu vou fazer isso na sua vida, então eu vou esperar. A questão é que enquanto você espera, muita gente que caminhou com você pode não caminhar mais. Mas não tem problema não, fica esperando. Fica no lugar, porque Ló vai para Sodoma, cada um vai tomar o seu rumo, mas vá na direção daquilo que Deus te falou. Pode estar tudo dando errado, mas você tem consciência, o Espírito Santo está confirmando no seu coração que não tem nada errado, está tudo certo, então fica firme.
Não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Fica firme. Quando não fizer sentido na sua cabeça, fica firme. Está dando errado? A questão não é se está dando errado, a questão é se você está errado. Então, se está dando errado, mas você está fazendo a coisa certa, continua fazendo. Continua crendo. Continua orando. Continua casado, continua casada, continua amando, continua perdoando, continua deixando Deus guiar as coisas. Pastor, mas o povo não tem paciência. Então, se o povo não tem paciência, você tem. Porque foi por causa da impaciência que Saul se perdeu. Foi por causa da impaciência do povo que Moisés não entrou na terra prometida. Então tem hora que o profeta, o sacerdote não pode ouvir o povo, tem que ouvir Deus. Conselho é bom, mas o conselho de Deus é melhor. Sexto, é pela fé que nós nos tornamos filhos de Deus. Gálatas 3:8 diz assim: e a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, não-judeus somos nós, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão: por intermédio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Deus está dizendo assim: olha, por causa da fé de Abraão, os gentios serão alcançados. Então Deus está dizendo assim: olha, não importa se você não nasceu carnalmente dos judeus, se você não é descendência biológica, mas se você andar na fé de Abraão, qualquer gentio pode ser filho de Abraão. Foi aí onde nós entramos. Mas a Bíblia diz que Deus já estava prevendo isso. Deus precisava de um homem de fé como referência para poder nos tornar filhos dele. Você percebe como Deus trabalha? O próprio Jesus teve Abraão como referência. Tão importante foi a vida de Abraão na vida de Jesus. Sétimo e último, a fé de Abraão conseguiu ver a eternidade. É o que nós precisamos ver. Quando o ciclo terminar, você não pode esperar na hora da morte pensar na eternidade. Não, caminha hoje pensando nela. A verdade é que quem entregou sua vida para Jesus já está no caminho da eternidade. Você já está vivendo ela. O que você está fazendo aqui não vai ficar por aqui, querido. O que você está semeando aqui está na eternidade. O que você está fazendo aqui tem repercussão na eternidade. Diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Onde é essa cidade? Alguém aqui já viu essa cidade? A Bíblia diz que Abraão andava olhando para ela. Lembra daquele momento que Deus mandou Abraão subir no monte e olhar e disse: olha, onde sua vista der, vou te entregar. Sabe onde é que ele avistou? Os alicerces da eternidade. Para onde é que você está olhando? Para onde é que nós estamos olhando? Para o Bolsonaro? É ele que vai resolver nossa vida? Quem é que vai resolver nossa vida? É o seu patrão? É você? É a sua faculdade? Quem vai resolver a sua história, irmão? Para onde você está olhando? Você está culpando hoje porque não tem dinheiro? Tem muita gente que tem dinheiro que está perdida igual quem não tem. Você está acreditando em quê? Para onde é que você está olhando? Por que muita gente se frustra? Porque não está olhando para o mesmo lugar que Abraão olhou. Se você é filho de Abraão, olha para onde Abraão olhava. Você não vai se perder. Você vai ter a referência.
Seu casamento vai ser uma bênção, por mais difícil que ele seja. Seus filhos serão uma bênção, por mais difícil que seja. Sua vida financeira vai ser uma bênção, por mais difícil que seja. Tudo vai ser bênção, por mais difícil que seja, porque você está caminhando para a eternidade. É para lá que você está olhando. O ciclo vai já terminar. E glória a Deus por isso. Aleluia. Se você entregar o seu dízimo, você vai perder aqui. Se você não entregar, você perde também. Se você entregar a sua oferta, você perde ela aqui. Se você não entregar, você perde também. O gafanhoto come. Agora, se você entregar dízimo e oferta, se você orar, se você andar com fé, se você olhar para Deus, você vai ganhar tudo isso lá. Não pense que o seu dízimo está sendo investido em energia, não. Não pense que o seu dízimo está pagando isso aqui. Não, o seu dízimo está indo direto para a eternidade. Você vai receber a recompensa de tudo que você investiu. A Bíblia diz que você vai receber de um copo de água que você deu para um profeta, porque você reconheceu nele um profeta. Você vai receber um copo de água, a recompensa disso. Então, irmão, quanto é que vale um copo de água? Você vai receber a recompensa. Deus é tremendo. Ele é bom e Ele nos ama. Aleluia. Ele não nos deixou perdido nesse mundo. Ele deixou referências para você. Vamos ficar em pé, vamos orar.